Aleluia. O pastor Denis é um amigo de longa data, um companheiro. Nessa noite ele está por aqui, passeando por aqui, passando por aqui. E os amigos, quando passam passeando, a gente já fala bem assim, dá uma passadinha lá. Aí ele acha que vai vir, ficar em casa de boa, fala, não, mas à noite é você que prega. Aleluia. Eu acredito que há um depósito muito grande do Senhor na vida do Denis. Eu tenho certeza que tem algo para essa casa nessa noite. Eu gostaria que, assim como sempre fazemos, você estenda as suas mãos para frente e peça para aquilo que o Senhor tem guardado na vida do Denis, para nós, para essa casa nessa noite seja liberada. Peça que Deus arranque tudo dentro dele, nos dê nessa noite, tudo o que Ele quer que nós sejamos e que nós tenhamos que ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Pai, sobre a vida do Teu servo, nós recebemos a palavra que está guardada nele, nós nos sujeitamos à palavra do Senhor que está guardada nele e dizemos, Senhor, diga e fale tudo o que precisamos ouvir nessa noite, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite. Pode se sentar. Para quem não me conhece, eu sou o Denis. Somos lá de Portugal. Estou com a minha esposa Elaine, o Samuel, a Valentina. Faz assim, Valentina. Nós estamos lá cuidando da base do Mevão em Portugal. Desenvolvendo um trabalho com pastores, sala de oração, escolas, congregação. Bastante trabalho. E aprove a Deus de nos dar um tempo de descanso aqui no Brasil, em família. E a gente passou aqui para ter um tempinho com o pastor Isaías e com vocês. Amém? Se você quiser saber um pouco mais do nosso trabalho lá, depois vocês nos procuram. Tem algum português aqui? Português? Não? Então posso contar uma piada, né? Está sendo transmitido? Vocês cortam, né? Depois... Diz que foi o português que inventou o limpador de para-brisa, né? O americano colocou pro lado de fora, mas foi o português que inventou. Tem mais umas, mas eu acho que é muito forte, então deixa para outra oportunidade. Glória a Deus. Feliz em estar aqui com vocês. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 11 aí. Vamos ler do versículo 16. Amém? Vocês acharam? Jesus disse, mas com quem eu vou comparar essa geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros, tocamos-vos flauta e vocês não dançaram. Cantamos lamentações e vocês não choraram. Somente até aí. Aleluias. Queria compartilhar uma palavra com vocês nessa noite a respeito do que nos conduz. Quando a gente começa a olhar o livro de Atos, e a gente começa a ver a movimentação dos nossos irmãos após a ressurreição de Jesus, a assunção dele aos céus, a gente começa a perceber que o que movia e conduzia os nossos irmãos a irem aonde eles tinham que ir, a fazer o que eles tinham que fazer, não era um livro, esse livro que você e eu temos aí. Esse livro foi compilado
parte do Novo Testamento, muito tempo depois deles. E também grande parte dos discípulos de Jesus, alguns não sabiam nem ler. Então, eles não eram movidos por o que estava escrito, mas eles eram movidos por duas coisas. Eles eram movidos pelo testemunho de Jesus, por aquilo que Jesus ensinou naqueles 3 anos com eles. Mas além disso, o que guiava e conduzia eles depois de Cristo era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo de Deus que estava dentro deles. Se você for em Atos capítulo 13, você vai ver lá desde o versículo 1 até o versículo 4, 5, 6. Você vai ver que eles estavam na igreja em Antioquia reunidos. Eles estavam orando, jejuando. Estavam alguns homens ali, alguns discípulos. E o Espírito Santo disse. E o Espírito Santo falou algo claro com eles: separem Barnabé e Paulo para a obra que Deus tinha chamado eles. Então eles orando, impuseram as mãos. E o texto fica claro dizendo que o Espírito Santo os guiou. Daí ele vai falando de cidade em cidade, onde eles foram entrando, onde eles foram ministrando, de acordo com o que o Espírito Santo conduzia eles para fazer. Você está me entendendo? Então, o que conduzia eles não era alguém que ficava mandando eles fazerem as coisas, não era um texto que eles tinham que ler, mas era uma voz interior chamada Espírito Santo que os conduzia em todas as coisas que eles precisavam fazer. Jesus, em João capítulo 16, versículo 13, diz que quando ele fosse aos céus, ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos guiaria sobre toda a verdade. E ele não está falando mais uma vez dessa palavra, mas está falando de tudo aquilo que ele quer de nós, de tudo aquilo que ele preparou para nós. Ele diz que esse Espírito que habitaria em nós, ele nos ia conduzir em tudo que o Pai quisesse ao nosso respeito. Então a gente vê que a igreja primitiva, os nossos irmãos do início, eles se moviam e eles caminhavam de acordo com a vontade do Pai. Eles não se moviam por sentimentos, eles não se moviam pelo coração, mas aquilo que o Espírito Santo conduzia eles a fazer. O fato que Romanos 8, versículo 14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são de fato os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Nós precisamos deixar que a nossa vida seja guiada através do Espírito Santo que habita em nós. É Ele que precisa nos mover, é Ele que precisa conduzir e nos guiar em tudo aquilo que nós vamos ser, fazer. Então, o nosso papel, meu e teu, é saber discernir a voz dEle, saber ouvir o Senhor e viver uma vida de obediência a essa voz. O grande desafio nosso como igreja do Senhor hoje é saber ouvir o Senhor através do Espírito Santo que mora em ti e em mim, e nos movimentar a partir daquilo que o Senhor quer e fala para nós. Tem uma vez que Jesus, em João capítulo 3, ele encontra Nicodemos, e ele começa a conversar com Nicodemos, e ele fala assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E Nicodemos fala: cara, como é que eu já velho posso voltar para o ventre da minha mãe? Você conhece todo esse texto. E Jesus ele complica um pouco mais dizendo: mas Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino. E aí complicou mais ainda para ele. Só que Jesus ele explica no versículo 8 de João 3, que ele diz assim: Nicodemos, o vento sopra, não sabe de onde vai, não sabe de onde vai, não sabe de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
que Jesus estava querendo dizer? Estava querendo dizer que quando nós nascemos do Espírito, nós precisamos entregar total controle para Ele. Não somos mais que nós governamos a nossa vida, mas é o Espírito Santo que nos conduz como uma folha. Assim como você joga uma folha no vento, e ela vai para onde o vento estiver soprando. E assim, aquele que é realmente um filho de Deus, aquele que realmente está no reino de Deus, é como uma folha. É Deus que guia ele, é o Espírito Santo que conduz aonde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Total da vida dele é o Espírito Santo que conduz ele. E tem muita gente que não entende essa diferença, achando que salvação e reino é a mesma coisa. Ei, salvação é uma porta, que eu vejo o reino, mas eu só estabeleço a minha vida dentro desse reino por meio de obediência à voz do Senhor. Se você diz que você vive no reino de Deus e está no reino de Deus, mas ainda não vive debaixo dessa voz, tem alguma coisa errada com a sua afirmação. Porque salvação nos deixa ver o reino, mas nascer do Espírito, quando Ele começa a nos guiar em todos os detalhes da nossa vida, é de fato quando nós estamos dentro desse reino. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, Ele tem algo específico para nós. Deus tem um chamado, Ele tem um plano para cada um de nós, indivíduos. Você não é obra do acaso. Teu pai e a tua mãe pode não ter planejado a sua vida, mas o Senhor planejou você. O Senhor planejou você, planejou a mim. E muito antes de eu nascer, Ele já tinha um livro com toda a minha vida e a tua vida escrito. E Ele tem um plano e Ele tem uma vontade a nosso respeito. E eu queria que você entendesse que Ele vai cumprir a vontade dEle. Ele tem uma vontade e Ele quer fazer, e Ele quer cumprir toda a vontade dEle em nós como filhos dEle. Mas Denis, e aí? E aí que o meu papel é me alinhar com essa vontade. Eu preciso me alinhar com esses planos que Deus quer fazer comigo. Porque Ele não vai te forçar a você viver nada. Ele não vai te empurrar. Ele não vai te amarrar. Não. Ele vai te mostrar o que Ele tem para você. E cabe cada um de nós decidir entrar nesse reino e viver em obediência ou não. Agora deixa eu falar uma coisa. Tem um texto que a gente gosta muito de falar, principalmente os pastores, né? Quando vai falar de casamento ou quando vai falar de sociedade, a gente usa muito Amós 3:3, né? Como andarão dois juntos se não estão de acordo? É um texto fantástico para a gente falar de casamento, mas ele é fora do contexto para isso. Porque quando Amós escreve isso, se você for ler todo o livro de Amós, Amós não estava falando sobre sociedade, não estava falando de casamento, não estava falando de namoro. Amós estava se referindo a Deus e a Israel, porque Deus tinha um plano para Israel. Israel não estava vivendo de acordo como Deus queria. Então Deus levanta Amós e fala: ei, como que vocês podem querer andar com Deus se vocês não estão de acordo com o que Ele quer fazer? Não tem como a gente querer andar com Deus segundo os nossos planos. A vontade que precisa prevalecer não é a nossa, é a dele. Se de fato somos filhos de Deus, se de fato queremos estar no reino de Deus, a vontade que precisa prevalecer é a vontade dele, revelada a nós através do seu Espírito que mora e habita em mim e em você. Você entende isso? Então Deus, Ele tem um plano, Ele tem um propósito para mim, Ele tem um propósito para você, e cabe a nós buscarmos isso. Jeremias 29:11 diz que eu sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos ou planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele tem tudo preparado para nós, e nós somos responsáveis de querer, de entrar nesse lugar que Deus tem para nós. Eu vou te dar um exemplo. Se você já leu Jeremias capítulo 1, você já leu Jeremias, o livro de Jeremias? Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 1, o texto começa assim: Jeremias, filho de Euquias, o sacerdote. E veio a minha palavra do Senhor, ele começa: tive uma visão, tal.
E ele fala assim: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para você ser um profeta às nações. E Jeremias fala: Senhor, mas eu não sei falar. E toda aquela história que você já conhece. Tem um porém ali, que Euquias, o pai dele, era um sacerdote. E segundo a lei levítica, Jeremias tinha que ser um sacerdote na casa do Senhor, porque ele tinha que tomar o lugar do seu pai. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor se revela para ele e fala: Jeremias, eu não te escolhi para ser um sacerdote, eu te escolhi para você ser um profeta nas nações. E ele fala assim: mas Senhor, eu não sei falar, eu sou só um menino. E o Senhor fala: não digas que não passa de um menino, porque eu coloco as minhas palavras na sua boca. E vocês conhecem esse texto. E eu tiro aqui um ponto, abre aspas. Se você quer saber naquilo que você foi chamado, escolhido para fazer, normalmente está ligado à capacidade natural que você tem. Porque tudo aquilo que Deus chama você para fazer, Ele já te capacitou para tal coisa. E a gente precisa sempre ficar prestando atenção nos sinais e naquilo que o Espírito Santo quer nos mostrar, nos conduzir, nos guiar. Ele tem um propósito para cada um de nós, e cabe a nós nos alinharmos com esses planos. Romanos 8 é um texto que todo mundo ama também. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, a gente vibra com esses versículos. Mas ele não termina por aí. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas que andam segundo os seus propósitos. Você quer que tudo coopere para o teu bem, para a tua vida, você precisa entrar e caminhar nos propósitos, nos planos que Deus tem para você. Está me entendendo? Está todo mundo em silêncio, gente. Abra a tua Bíblia em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, vamos ler do versículo 10 em diante. E o texto diz assim: portanto, irmãos, procure fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Fazendo isso, jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta atenção nisso. Ele fala: faz cada vez mais firme a sua vocação. O que é vocação? O que é vocação, gente? Está aqui? Está todo mundo olhando para mim? Tá. Versículo 10. O que é vocação? Está ali já, ó. Chamado. E o que é eleição? Uma escolha. Então vamos ler o texto dessa maneira. Ele fala assim: portanto, irmãos, procure fazer cada vez mais firme aquilo que vocês foram chamados para fazer e escolhidos para ser, pois fazendo isso vocês jamais vão tropeçar, e vai ser concedido amplamente a entrada para vocês no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro mais uma vez nos advertindo: ei, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Ele te escolheu para algo. E você precisa se alinhar com isso. E quando você alinha a tua vida com esses planos e com esses propósitos do Senhor, tudo vai cooperar para o teu bem. E outra coisa, vocês jamais vão tropeçar, porque é a vontade do Senhor que vocês façam a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Tem muita gente aí vivendo tropeçando, reclamando, triste, porque vive a sua própria vontade e não aprendeu ainda a discernir a voz do Espírito e caminhar naquilo que Deus chamou ela para fazer. É por isso que vive reclamando, bate a cabeça de um lado, não dá certo, bate a cabeça do outro lado, não dá certo, vive querendo fazer as coisas na força do seu braço e nada dá certo, porque Deus te criou só para dar certo num lugar, na vontade dEle. E quanto mais você correr disso, mais errado as coisas dão para você, porque as coisas vão cooperar para o teu bem quando vocês entrarem nesse propósito que Ele te chamou, naquilo que Ele te escolheu. Jesus, certa vez em Lucas 6, Ele olha para os discípulos e fala assim:
por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu mando? Quantos aqui já aceitaram Jesus como Salvador da sua vida? Amém? Quantos aqui, levanta a sua mão, aceitaram Jesus como Salvador da sua vida? Onde é que vocês viram isso? Não tem? Romanos diz que se nós cremos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca que Ele é Senhor, então seremos salvos. Ele só vai ser Salvador de quem primeiro Ele é Senhor. Ele não nos convida a ser Salvador nosso. O Senhor nos convida para Ele ser Senhor das nossas vidas. E se Ele é Senhor das nossas vidas, já não sou eu que mando mais na minha vida, é Ele. Deixa eu te falar, Jesus não te comprou para você ser livre. A gente canta, eu sou livre. É nada. Ele não tirou o teu jugo, Ele só deu um mais leve. Mas você continua sendo servo de alguém, ou do diabo, ou dele. Você não é livre, você só mudou de Senhor. E se Ele é Senhor na nossa vida, nós precisamos entender, é Ele que precisa governar a nossa vida, não nós. Se Ele que governa, eu preciso dar o controle da minha vida para Ele. Eu preciso submeter a minha vida a essa vontade que Ele criou para mim, que Ele criou antes mesmo de eu nascer. E que naquele grande dia eu vou prestar conta, não do que eu fiz de bom, mas daquilo que Ele planejou que eu vivesse aqui. Então eu preciso me submeter a essa vontade, através, que é só vivida e ouvida através do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo descobrir a não ser através do Espírito que habita em mim e habita em você. É Ele que nos guia em toda a verdade. E nós precisamos cada vez mais ser mais sensíveis e aprender mais a ouvir a voz dEle. Jesus ele ensina em Mateus capítulo 6 a oração do Pai Nosso. Vocês lembram? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita aí nos céus. Se a vontade de Deus é feita na minha vida, sem eu precisar pedir, por que Jesus me ensinou orando pedindo por isso? Vou repetir para você entender, eu acho que você não entendeu. Se a vontade de Deus é feita na minha vida, sem eu pedir, sem eu clamar, por que Jesus nos ensinou, na oração principal, a clamarmos pela vontade de Deus ser feita nas nossas vidas aqui na terra, assim como ela é feita nos céus? Porque a vontade de Deus só é feita quando eu começo a clamar, pedir e renunciar à minha vontade para que a dele seja feita em mim. Ele não vai forçar a gente a viver nada. Mas se nós aprendemos a nos rendermos a Ele, aprender que eu não sou mais livre, eu tenho um Senhor e Ele tem um plano para mim que é muito melhor do que os meus. Ele tem pensamentos para mim que é muito mais altos que os meus. Então eu preciso me lançar nessa vontade. Enquanto a gente não experimentar isso, não viver isso, a gente vai ficar quebrando a cabeça. A vontade de Deus só é vivida quando eu clamo, quando eu peço, quando eu renuncio. Você só vai experimentar isso quando você começar a renunciar à sua vida. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro 4, 2, Pedro diz assim: no tempo que ainda vos resta na carne, não ande fazendo os desejos da sua carne, mas vivam para fazer a vontade de Deus. Deus não me chamou para me viver fazendo os meus desejos. Deus me chamou, me escolheu para me viver a vontade dEle. Ele nos escolheu para nós fazermos uma vontade, e essa vontade tem que ser a dEle. Tem muita gente também acha que, né, que foi ela que foi
ela que escolheu Jesus. E quando eu decidi ir para Jesus, né? Não somos nós que decidimos ir para Jesus. A gente precisa entender que é Ele que nos escolheu. Você não está aqui porque você decidiu. Você está aqui porque Ele te atraiu para esse lugar. Você não é cristão e se rendeu a Jesus porque um dia você falou assim: vou para Jesus. Ele te atraiu com o amor dele. Ele te atraiu. Em João diz que é Ele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Ele. Ele nos escolheu porque Ele tem planos e propósitos para as nossas vidas. E nós precisamos aprender a nos sujeitar a esses planos e projetos, para começar a viver grandes coisas que Deus tem para cada um de nós. Em Gálatas capítulo 1, Paulo ele cita isso. Ele dá um exemplo dele mesmo. Em Gálatas capítulo 1, acho que é versículo 14, ou 15 e 16. Paulo fala assim: quando eu soube que Deus tinha me escolhido, desde o ventre da minha mãe, para ser um apóstolo aos gentios, eu não consultei carne ou sangue. O que Paulo estava querendo dizer? Quando Deus me revelou os planos que Ele tinha para mim, que era bem antes de eu nascer, eu não consultei a minha vontade. Eu não fui saber se o salário seria bom, se o emprego era legal, se o lugar que Ele tinha escolhido para mim ia ser bom, se eu ia ter um carro bom, se eu ia ter seguro de saúde. Não, eu simplesmente não consultei a minha vontade, eu obedeci. E você sabe a história de Paulo. Ele conhece a Jesus já, um homem maduro, mas ele entendeu que Deus tinha um plano para ele, muito antes dele nascer. E você precisa entender nessa noite que Deus tem um plano para você. Não foi de agora, porque Ele decidiu criar um plano para você. Muito antes de você nascer, Ele já tinha um plano a teu respeito. E esse plano é glorioso. Esse plano que Ele tem para nós é maravilhoso. Só que você precisa buscar isso na sua vida. O mesmo Paulo que entendeu isso, ele escreve em Gálatas 2, ele fala: olha, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vou viver agora, eu não vou viver mais para mim, eu vou viver para Ele. Ele entendeu que Deus tinha um propósito, um chamado para a vida dele, e que ele precisava submeter a vida dele a esse propósito. Porque lá no final das contas, queridos, nós vamos dar conta da nossa vida ao Senhor. E deixa eu te falar, você não vai dar conta do que você fez, você vai dar conta daquilo que Ele queria que você vivesse, não do que você fez. Por isso nós precisamos consultar ao Senhor em tudo que nós vamos fazer. Em tudo nós precisamos aprender a consultar o Espírito Santo de Deus. Porque se nós não alinharmos a nossa vida e aprendemos a consultar o Espírito de Deus, nós podemos passar a vida inteira fazendo coisas que Deus não pediu que a gente fizesse. E lá naquele grande dia a gente vai ter uma surpresa e descobrir que Ele nunca queria que eu fizesse aquilo. Ele não queria que eu fosse quem eu fui. Josué, quando ele está entrando na terra, ele encontra aqueles gibeonitas que se vestiram de roupa velha, com odres velhos, e falavam: olha, nós ouvimos falar do seu Deus e viemos fazer uma aliança com você. E Josué, ele olha pela aparência e fala: é mesmo, esses homens aí estão mal vestidos, né? Então aí, vamos fazer uma aliança. E fizeram uma aliança com ele. Mas o texto diz que ele não consultou o Senhor. E por causa de ele não consultar o Senhor, toda uma geração padeceu na mão dos gibeonitas por eles tomarem uma decisão sem consultar a Deus. E muitas vezes a gente toma decisões da nossa vida achando que é o melhor para nós, porque a gente é movido pelo que vemos e pelo que sentimos. E às vezes a gente erra, mas o que precisa ser o guia, a bússola das nossas vidas, não é o que vemos, nem é o que sentimos, mas o Espírito Santo de Deus, que sabe qual é o melhor para nós.
E por isso que nós precisamos consultá-lo, estarmos ligados nele, para que ele possa conduzir e guiar a nossa vida, para que a gente possa viver debaixo do centro da vontade de Deus para nós. Senão a gente pode passar uma vida inteira fazendo coisas que Deus nunca pediu que a gente fizesse. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 7. Vamos ler um texto. Jeremias 7, a partir do versículo 21. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajunte os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e coma essa carne. Porque eu nunca falei aos vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, nem dei ordem coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas vocês não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do coração malvado. Andaram para trás e não para frente. Jesus, Deus, nunca pediu sacrifício e holocausto nenhum. Isso te choca? Ele nunca quis um tabernáculo. Se você voltar a sua Bíblia em Êxodo 19, você vai ver lá que Moisés desce do monte e Deus fala para Moisés: Moisés, prepara o povo que eu quero me relacionar com eles. Eu quero falar com eles, eu quero estar com eles, eu quero que eles me escutem, eu quero ter intimidade com eles. E Moisés chama todo o povo na frente do Monte Sinai e fala assim: vem cá que Deus vai falar com vocês. E você conhece esse texto, é Êxodo, acho que Êxodo 19, 20. E o monte começa a fumegar e fumaça, barulho de buzina, tremor de terra, aquele barulho todo que Deus estava fazendo para se aparecer para eles. E eles começaram o quê? Moisés, fala você com ele, depois você fala para nós, para que a gente não escute ele e morra. Eles ficaram com medo do relacionamento. E Deus falou assim: tudo bem, se vocês não querem se relacionar comigo, não querem me ouvir, então eu vou criar algumas regras para vocês se relacionarem comigo. Porque normalmente, onde a intimidade é fraca, as regras têm que ser fortes. É por isso que a gente é chamado a viver com intimidade com Deus, não debaixo de regra. Eita Deus! É desse jeito. Ele nunca tinha pedido sacrifício nenhum, ele só queria que o povo ouvisse, chamar, ouvir e obedecer. A única coisa que Deus quer que você faça é escute Ele, mais nada. E se mova segundo a voz dEle. Não o que você está vendo, não o que você está sentindo, mas aquilo que você ouvir dEle. Você não é chamado a se mover por sentimento do seu coração. Já vi gente aí se aconselhar: pastor, estou sentindo uma paz no meu coração em fazer isso. Já viu, mãe? Eu não posso ser movido por paz no meu coração. Paz em coração, coração é sentimentos, e sentimentos, eles oscilam com as circunstâncias. Eu não posso ser movido por sentimentos, eu não posso ser movido pelo que eu vejo, eu preciso ser movido pela voz dEle. E Deus está vivo dentro de você, ansiando que você pare e fale: Deus, fala, que eu quero te ouvir. Deus está ansioso em revelar os planos dEle para você, porque o maior interessado que você viva o melhor dessa terra, que você viva os planos dEle, é Ele mesmo. E por muitas das vezes a gente quer viver do nosso jeito, da nossa maneira, e às vezes a gente corre o risco de viver uma vida inteira dentro de uma igreja e descobrir lá no final que a gente fez só a nossa vontade. É debaixo disso que você lê depois Mateus 7, versículo 21, você consegue entender o que Jesus diz nesse texto, quando ele fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino, mas aquele que faz
Só entra no reino aquele que faz a vontade do Senhor. Aí ele continua assim: muitos daquele dia me dirão: Senhor, nós curamos, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônio. E Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. E se você gosta da Bíblia em Concordância Strong, se você tem aí, você pode clicar nela depois. Você vai ver que um dos significados de iniquidade é desobediência a uma lei, desobediência a uma ordem. Ele está falando assim: eu não vos conheço, mas Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Não, só entre no reino quem faz a vontade do meu Pai. Vocês fizeram isso porque vocês queriam. Eu nunca pedi para vocês fazerem isso. Eu pedi para vocês me ouvirem. Deus, Ele não está procurando que a gente faça coisa boa. Ele quer que a gente escute Ele e se mova de acordo com a vontade dEle, não no que a gente acha que tem que ser feito. Mateus 21, Jesus ele cita uma parábola. Um senhor tinha 2 filhos. Disse ao primeiro filho: vai trabalhar na vinha. E ele disse: eu vou, mas não foi. Foi para o segundo filho e falou: filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele disse: eu não vou, mas ele foi. Aí ele vira para os fariseus e falou assim: qual dos filhos fez a vontade do pai? E eles responderam: o que foi? Aí ele responde: meretrizes e cobradores de impostos estão entrando primeiro no reino do que vocês. Porque eles estão ouvindo e obedecendo. Vocês só estão ouvindo e não vivem aquilo que Deus quer de vocês. Deus não nos chamou para a gente estar aqui no domingo, cantar música bonita, né? Igual o pastor Isaías falou: crente não mente, ele canta mentira, que a gente não vive, para depois passar o resto do dia fazendo as coisas que a gente quer. Ele chamou para a gente entender o que Ele quer de nós, sairmos por essas portas e começarmos a desenvolver, a ouvir o Espírito e nos mover em cada momento da nossa vida de acordo com o que o Espírito vai nos guiando, de acordo com o que o Senhor vai querendo fazer de nós. Só que há um porém para tudo isso, que além de nós aprendermos a ouvir a voz do Senhor e a discernir e entender a voz dEle, os sinais daquilo que Ele está falando para nós, que isso não é de um dia para o outro. Você precisa aprender a renunciar a sua vida a cada dia, morrendo a cada dia e orando: Deus, eu quero te ouvir. E Ele vai começando a falar com você. Mas muito mais do que isso, a gente precisa aprender a discernir os tempos. Porque Eclesiastes 3 diz que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus tem planos para nós, mas Ele também tem tempos. E eu preciso aprender a alinhar a minha vida com os planos de Deus e também com os tempos. Tem muita gente que está querendo viver realmente aquilo que Deus falou, mas vivendo fora do tempo. E viver uma obediência fora do tempo é viver de desobediência. Não adianta eu querer fazer hoje o que Deus pediu para mim fazer 10 anos atrás. 10 anos atrás foi 10 anos atrás. Eu preciso aprender o que o Senhor quer agora, hoje, no dia que se chama hoje. Eu preciso aprender a discernir o que Deus quer, porque senão às vezes eu vou estar derrubando alguma coisa, mas Deus está falando para construir, não para derrubar agora. Eu tenho que aprender a discernir a voz dEle, porque se às vezes eu estou chorando e Deus quer que eu me alegre, e vai ser uma falta de sincronia com a minha vida, com o que os céus querem fazer em mim. E muitas vezes a gente erra porque a gente não sabe ouvir os céus e discernir os tempos que a gente vive. E nós somos chamados a ouvir os céus e aprender a discernir os tempos. Aprender a falar assim: peraí, Deus falou isso para mim. Deus, então me mostra, é para agora? É para quando isso? Todas as vezes que os profetas recebiam uma palavra, você pode ver lá, eles falavam: Deus, mas para quando isso? Como isso? Tem muita gente que fala: Deus falou, ele já pega a mala dele. Não, Deus falou que eu sou missionário. Pega a mala dele, vai para as nações, quebra a cara, volta arrebentado. Mas Deus tinha dito, mas ele não aprendeu a perguntar: Deus, e o tempo? Talvez era para daqui 5 anos, 2 anos, 10 anos, para ele aprender a ouvir, se preparar para aquilo que o Senhor ia vir. Mas ele não aprendeu a discernir o tempo e quebrou a cara porque quis fazer as coisas certas no tempo errado. E assim nós erramos também.
E essa geração não sabe ouvir os céus. A geração que a gente vive hoje, ela vive numa geração fast food. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido. A gente não sabe ouvir os céus. A gente vai para uma reunião de oração, tem que ser rápido, porque já passou uma hora, não dá. A gente não aprende a entrar numa presença, num lugar para nos descansar e ouvir os céus e nos mover conforme os céus falam a nós. Tem muita gente que nunca ouviu a voz de Deus. Estão dentro das igrejas, mas nunca ouviu a voz de Deus, porque nunca parou para ouvir, nunca se dedicou, nunca clamou, nunca renunciou à sua vida. Deixa eu te falar, você precisa renunciar. Você precisa entrar nesse lugar para você começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Ela é audível. Ele é o seu melhor amigo. O Espírito Santo está aí dentro de você, ansioso em revelar os planos do Pai para você. Mas Ele só vai fazer isso se você buscar e se você renunciar toda a sua vontade para viver a vontade de Deus. Se você não fazer isso, Ele não vai forçar nada. Ele não vai te obrigar a nada. Tem um texto que eu amo, que fala muito comigo, que é Tiago 4, a partir do versículo 13. Tiago fala assim: vós que dizeis, vamos para tal cidade, lá negociaremos, faremos isso ou aquilo. Aí Tiago fala assim: ei, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece e logo desaparece. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, se for da vontade dEle, faremos isso ou aquilo. Aí ele continua dizendo: vós e o vosso pensamento como é maligno. E ele termina dizendo em versículo 17: aquele que sabe fazer o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Junta tudo no mesmo contexto. É o seguinte: você não tem que levantar e falar: acho que eu vou para aquele lugar, vou fazer isso. A gente precisa consultar o Senhor. Você nessa noite, ou você, se você já sabia disso, a tua vida precisa ser uma vida de consulta ao Senhor, de ouvir a voz dEle. E se você decide viver a sua vida sem ouvir a voz do Senhor, você está cometendo pecado. Risca a tua Bíblia aí, Tiago 4, versículo 13 a 17. Não sou eu que estou dizendo isso. Por isso que nós somos chamados a ouvir o Senhor, a aprender a ouvir o Senhor, para depois nos movermos. Sabe, em Lucas 10, Jesus fala de Marta e Maria. E eu já ouvi milhares e milhares de pregações sobre Marta e Maria. Mas sabe qual o erro de Marta? Sabe qual é o verdadeiro erro de Marta? É que ela quis se mover sem escutar Jesus. Enquanto Maria só sentou e queria ouvir o mestre. E a Marta estava fazendo um monte de coisas. E depois ela, Jesus, a Maria aí. Jesus fala: Marta, você está ansiosa e preocupada com um monte de coisa. Uma só coisa é necessária. Essa uma só coisa necessária não é só estar aos pés de Jesus ou estar em oração. É ouvir Ele. É ouvir Ele antes de se mover. Essa uma coisa necessária que Jesus estava querendo dizer é: ei, você precisa aprender que você só pode se mover depois que me ouvir. E isso não vai ser tirado da Maria, porque ela escolheu a boa parte, me ouvir para depois se mover. Se nós não ouvirmos o nosso Pai, nós vamos ouvir o nosso ego, nós vamos ouvir a nossa vontade, nós vamos ouvir o mundo, nós vamos ouvir o diabo. Quem fala no seu coração? Qual é a voz que você escuta no seu dia a dia? O mais importante e a prioridade precisa ser a voz do Espírito Santo. Você não pode decidir nada sem ouvir o Senhor, porque senão você vai estar correndo um risco de fazer alguma coisa que Ele não pediu que você fizesse, e Ele vai requerer isso da sua mão.
E deixa eu te falar, depois não vai falar, ah, Jesus, naquele dia, já sabe? Negócio de brasileiro. Senhor, mas eu não sabia. Ele vai dizer, sabia. Naquele dia, 9 de setembro, aquela tal hora, você estava lá, aquele doido estava falando, pregando aqueles negócios que você não creu, mas você foi avisado. Sabe por quê, queridos? Porque o conhecimento de uma verdade precisa gerar em nós responsabilidade, senão nós vamos arcar muito pior se nós não soubéssemos dessa verdade. Mas Denis, que versículo que é isso? Lucas capítulo 12. O servo que soube da vontade do seu Senhor e não soube e não fez conforme a vontade do Senhor, será castigado com muitos açoites. Mas o servo que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites. Porque a quem muito é dado, muito mais pedirá conta. A quem lhe muito confiou, muito mais se pedirá. Conhecimento da verdade de Deus precisa gerar em nós responsabilidade, porque Ele vai requerer isso das nossas mãos. Ele não nos chamou para a gente brincar de igreja, sentar, vir para um culto. Ele nos chamou para grandes propósitos. Você precisa entender isso, que o seu chamado lá fora é grandioso e você precisa se alinhar com ele. Porque nós vamos dar conta, não do que nós decidimos fazer, mas de como nós vivemos a vontade dele para nós. Vocês estão me ouvindo? Estão acordados ainda? A gente precisa prestar atenção. Eu gosto de um texto também dos discípulos a caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24. Só que é interessante que Jesus tinha dado uma palavra para eles: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. 2 cabeçudos, não sei porquê, não sei o que, vamos para casa, vamos. E eles estavam a caminho de Emaús. E Jesus se aparece para eles, mas eles não conseguiram discernir que era Jesus. Normalmente, quando a gente decide viver em desobediência à voz do Senhor, a gente não percebe Ele andando com a gente. E normalmente, isso acontece. Pessoas que vivem em desobediência não conseguem perceber Ele do lado. É uma cegueira. Mas eles estão ali em caminho e pela graça e misericórdia do Senhor, ele estava ali conversando. Eles chegam numa casa, convidam ele para entrar, e quando ele parte o pão, os olhos dele se abriram. Oh, era ele! É por isso que quando ele falava, aquelas palavras queimavam no nosso coração. Ei, nós precisamos fazer uma coisa. O que eles fizeram? A primeira coisa: voltaram para Jerusalém, porque era a palavra que ele tinha dado para eles. E eles estavam em desobediência. Deixa eu te falar, eles quase perderam Pentecostes. Eles quase perderam a maior movimentação do Espírito na terra, jamais vista antes, por causa de desobediência em fazer aquilo que Deus não tinha pedido para fazer. Talvez você esteja perdendo muitas coisas em Deus, porque você decidiu viver a sua vida sozinho, sem consultar o Senhor, sem viver debaixo da vontade dEle. E nessa noite Ele te chama para você alinhar a sua vida e viver debaixo dessa vontade dEle. É por isso que eu li Mateus capítulo 11. O que eu vou comparar essa geração? É como meninos que sentam nas praças e ele digo: cantamos flautas, tocamos flauta, e vocês não dançaram. Falamos lamentações e vocês não choraram. Ele fala assim: há uma falta de sincronia com o que eu estou fazendo e a resposta que vocês estão dando. Se eu estou tocando flauta é para vocês dançarem, se eu estou falando lamentação é para vocês chorarem. Alinhe a sua vida com o que o céu está querendo fazer. Senão vocês vão estar vivendo sozinhos. Como nós queremos andar com Deus se nós não estamos de acordo com os planos dele?
Como queremos viver com Deus sem alinharmos as nossas vidas com esse plano, queridos? Não tem como. Nós, como igreja do Senhor, servos dele, filhos dele, que queremos ver o reino e entrar no reino, nós precisamos submeter a nossa vida à vontade dele, não a nossa. Salmista Davi, ele escreve em Salmo 143, se eu não me engano, ele falava: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Ele clamava: Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Eu quero viver a vontade do Senhor. Nessa noite o clamor do seu coração precisa: ei Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir os teus planos. Sabe, reino de Deus é renúncia, queridos. Jesus fala, o reino de Deus é comparado a um homem que encontra uma pérola de grande valor, depois ele vende tudo que tem para casa daquela pérola. Não brinque com o reino de Deus. Não ache que isso aqui é uma brincadeira. Deus está nos preparando para algo grandioso nessa terra, para reinarmos com Ele, e Ele anseia que a gente se posicione corretamente. Ele está ansiando respostas nossas, e só existe um jeito de reinar com Cristo, é renunciando à nossa própria vida, e vivendo a vida que Ele tem para nós. Não existe outra maneira. Se alinhe com Ele nessa noite. Submeta a sua vida aos planos dEle. E você vai ver a sua vida mudar. E você vai ver as coisas começarem a funcionar. Porque esse é o desejo de Deus para você, para os filhos dEle. Sabe, eu aconselho, eu lido com pastores na Europa. E eu encontro muitos pastores cansados. Eu mesmo já estive nesse lugar. Cansado, sobrecarregado, estressado, depressivo. Hoje existe já um termo para isso, chamado burnout. Muitos homens e mulheres burnout, cansados, queimados, não querem mais, sem ânimo. Mas sabe por quê? Porque eles querem fazer as coisas na força do seu braço. E quando a gente tenta fazer as coisas na força do nosso braço, de acordo com a nossa vontade, a gente cansa. Quanta gente dentro das igrejas é cansado, porque tem feito a vontade própria, e não tem buscado qual é a vontade de Deus. Isaías 55, Deus fala assim: por que vocês gastam o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Traduzindo, por que vocês gastam o teu recurso, o teu tempo, naquilo que não gera vida? Só há um que gera vida, Deus. E a gente precisa gastar tudo que nós temos para estar com Ele, para ouvir Ele, para estar debaixo dos planos dEle. É onde gera vida para nós. E as pessoas não fazendo isso, elas fazem a vontade dela, e isso cansa. Eu cansei em fazer a minha vontade. Eu não estou na Europa porque eu quero. Eu estou na Europa porque Ele disse para mim ir para lá. Quando eu me converti, Ele disse isso para mim. E Ele continuou dizendo anos e anos e anos e anos. E depois de 8 anos da minha conversão, eu fui para lá. Que eu também entendi um tempo para as coisas. No 6º ano eu tentei ir para lá, mas Ele me parou. Ele falou: não é a hora. Não é do seu jeito. É do meu jeito, Denis. Pela misericórdia de Deus Ele faz isso. E às vezes Ele tenta nos parar para nos alinharmos. Sabe, se o Senhor não edificar a casa, em vão você vai tentar edificar. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vai vigiar o sentinela. É inútil você levantar, comer pão de dor e se esforçar. Sabe por quê? Porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme, enquanto descansa. E descansar é estar no centro da vontade dEle. Não existe melhor lugar de descanso. Não existe melhor lugar de vida, de alegria, de paz no centro da vontade dEle. É o melhor lugar para você estar. Sabe, o reino de Deus
A gente não tem fórmula, não tem força. É igual uma mulher que pega 3 medidas de farinha, coloca o fermento e vai dormir. No outro dia ela, cresceu. Não é na força do nosso braço. É o Senhor que faz, cara. Para de querer lutar com Deus e querer fazer do seu jeito. Você vai continuar quebrando a cara. Se renda nessa noite falando: Deus, eu não vou fazer mais do meu jeito. Agora é o teu Espírito que vai fazer do teu jeito. Se renda hoje, querido. Tem muita gente aí reclamando, e às vezes joga a culpa até em Deus, porque Deus não me ama. Não, Deus te ama, cara. É por isso que Ele está apertando esse lugar, para você sair do lugar que você faz as coisas, para que Ele possa fazer. Então se renda nessa noite. Aprenda a se render, a descansar, a gastar o seu tempo ouvindo o Senhor, a tomar decisão não por sentimento, pelo que você está vendo. Aprenda a ouvir o Senhor. Senhor, o Senhor quer isso? Sabe por que há um alto nível hoje de divórcios dentro da igreja evangélica? Porque pessoas casam por sentimento e casam por vista, sem consultar o Senhor. Depois você sabe o que acontece. Pessoas que não consultam o Senhor quebram a cara. E eu e você somos chamados a consultar o Senhor em tudo. Amém? Você recebe essa palavra? Então fique de pé comigo, que eu quero terminar falando mais uma coisa. Como essa uma coisa vai doer, então você precisa ficar de pé. Mateus 21. Nessa noite você vai tomar ceia. E essa ceia vai ser diferente para você. Vai ser uma ceia que você vai renovar a aliança que você tem com Ele. Não mais dizendo: Deus, vou viver os meus planos. Mas uma ceia que você vai viver, falar: Deus, eu vou viver os teus planos. Eu tenho uma aliança com você para viver a tua vontade, Senhor, não a minha. Essa ceia vai ser diferente para você. Ela vai marcar um tempo novo em você, por causa do entendimento e da responsabilidade que você vai assumir em se render aos propósitos e os planos dele, amém? Mas Mateus capítulo 21, versículo 33, Jesus diz assim: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza frutos. Ele estava falando para os fariseus: o reino de Deus vai ser tirado de vocês, vai dar para alguém que produza fruto. Versículo 44, aquele que aquela pedra cair, aquele que cair sobre essa pedra se despedaçará, mas aquele sobre que ela cair será reduzido a pó. O que Jesus está querendo dizer? Ele está te dando duas escolhas nessa noite. Ele está falando: se você se lançar a Ele, Ele vai te despedaçar, porque Ele precisa ajustar algumas coisas na sua vida. Então, se você de livre e espontânea vontade se lançar para Ele, em cima dessa pedra que é Cristo, Ele vai despedaçar para alinhar a sua vida. Mas se você correr dessa pedra, ela vai vir atrás de você, porque a tua vida não te pertence mais, cara. A tua vida pertence a Ele. Se você correr, Ele vai atrás de você, e Ele não vai despedaçar, Ele vai fazer você pó. Então você tem duas chances: se lança ou corre. Deixa eu te dar uma sugestão: se lança hoje, cara. Deixa Ele despedaçar algumas coisinhas. Sabe por quê? Hebreus capítulo 5 diz que até Jesus aprendeu a obediência ao Pai por meio daquilo que Ele sofreu. Deixa Ele quebrar um pouquinho, porque é para você aprender a obediência. É para você aprender a ouvi-lo. Então se renda nessa noite. Eu tenho certeza que muitas coisas da sua vida vai mudar, queridos. Começa a buscar incansavelmente a vontade de Deus e se renda nesse rio. Feche os seus olhos. Deus, nessa noite, Pai, nós nos rendemos ao Senhor. Nós não queremos lutar mais fazendo
a nossa vontade, Deus. Mas nós queremos estabelecer uma aliança contigo, de verdade e de fato, onde que o Senhor vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor. Deus, me ajude a cumprir os teus planos, não os meus. Ore aí no seu lugar. Fala: Espírito Santo, me ajude. Eu quero viver os planos do Pai. Eu quero entrar nos propósitos dele. Fala isso com ele, fala. Pare de querer respostas de Deus. Seja você a resposta do Senhor. Seja você a resposta para os céus nessa noite. Seja a resposta dos céus que Deus está querendo. Quem eu posso contar? Com quem eu posso alinhar os meus planos? Está disposto comigo, Senhor. A te Comigo, Senhor. Ouvir e obedecer. Comigo, Senhor. Meu Comigo, Deus. Está disposto. Ore aí no seu lugar. Comece a falar com Ele. Se renda. Se renda, se lance sobre essa pedra. Ninguém precisa ir te tocar. Você precisa render o teu coração a Ele. Você já rendeu uma parte, mas Ele não quer uma parte. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Meu coração está disposto a te ouvir